Bom, então esse eu acho que vai ser o último clipe do nosso capítulo de convecção natural. Eu acho que eu consigo condensar tudo sobre cavidades retangulares em 15 minutos aqui para vocês, tá? Então agora as nossas cavidades, elas são seladas, tá? O espaço em que o fluido se desloca, ele é confinado e a massa de fluido não se renova, ela fica presa dentro de uma caixa ou de um invólucro cilíndrico ou esférico ou anular, por exemplo. Tá? Então, começando pelas cavidades retangulares, nós temos as dimensões mostradas aqui, né? Temos a altura H, a espessura L e um comprimento, digamos assim, na direção do papel, né? W, tá? Pode ser confundido com uma largura também, uma vez que a gente usa a dimensão W para largura, né? Mas L é uma variável que eu vou chamar de espessura, tá? Bom, temos aqui nesse desenho o vetor da gravidade apontando para baixo, uma superfície aquecida, que é a superfície da direita aqui, uma superfície resfriada T2, que é a superfície da esquerda, um ângulo de inclinação tal, né? Não sei porque foi chamado de tal aqui, não de θ, mas tudo bem, é a nomenclatura do livro, e H é a altura da nossa cavidade ali. Tá? Notem que essa nomenclatura entre seções diferentes do mesmo livro, ela está um pouquinho diferente, tá? O que tende a confundir um pouco, uma vez que quando a gente falou dos canais abertos, né, no clipe anterior, a altura do canal era L, né? A altura do canal era L, aqui é H, e a espessura era S, e aqui ele está chamando de L, tá? Então isso tende a confundir um pouco, mas eu procurei manter as correlações com as mesmas variáveis apresentadas no livro. Tá? Mas aqui vocês têm que prestar atenção, porque senão vocês podem se confundir, principalmente na definição de quem são as variáveis H e L. Tá? Então tem que prestar atenção aqui. Então, notem que nós temos basicamente três configurações distintas no que diz respeito à inclinação da placa com relação ao plano horizontal. Tá? Então, para tal igual a 0 graus, ou seja, essa placa deitada com a superfície aquecida T1 colada aqui no chão, nós temos uma cavidade horizontal com aquecimento inferior, o que a qualifica como uma condição instável para a convecção natural, uma vez que a superfície aquecida está abaixo da superfície resfriada. Tá? Para 90 graus, ou seja, com a cavidade em pé, como está nesse desenho aqui da direita, nós temos uma cavidade vertical com aquecimento lateral, sendo o fluxo de calor da direita para a esquerda. Essa também é uma condição instável para a convecção natural. E quando nós temos o tal igual a 180 graus, ou seja, a placa deitada com a superfície aquecida acima da superfície resfriada, nós temos uma cavidade horizontal com aquecimento superior, o que a torna estável do ponto de vista de convecção natural e, portanto, a transferência de calor será somente por condução de cima para baixo. Tá? Então essa daí é tranquila, a gente já sabe o resultado, né? Inclusive o valor do número de Nusselt, que eu deixo aí em aberto para vocês provarem para mim que naquele caso com a superfície aquecida superior, né, a superfície de cima sendo a superfície aquecida, o número de Nusselt vai ser igual à unidade, tá? Bom, mas agora, né, indo para aquela condição que é um pouquinho mais complicada, que é a de aquecimento inferior, nós temos uma situação bastante peculiar. Né? A condição com aquecimento inferior ela a princípio, uma condição instável, porém não é qualquer diferença de temperaturas T1 menos T2 que vai levar a essa instabilidade e deflagração do processo de convecção natural. Né? É preciso que a diferença de temperaturas seja maior do que um determinado limite
para que o efeito de empuxo induzido pela variação da massa específica seja capaz de vencer a resistência ao escoamento provocada pelo efeito viscoso do fluido que existe dentro da cavidade, certo? E essa condição de estabilidade, ou seja, para a deflagração do processo de convecção natural, ela é ditada por um número de Rayleigh crítico, né? Então, desde que o número de Rayleigh seja maior do que 1708, né, 1700 para arredondar, mas 1708 é um número muito exato, né, certamente um número teórico, ele vem da... esse número é imposto, né, e a gente usa essa condição para calcular essa diferença de temperaturas aqui, tá? Uma vez que, né, propriedades beta, alfa e ni são calculadas no valor médio entre T1 e T2. Né? Então, nós obtemos aqui esse valor de T1 menos T2 crítico que deve existir para aquele fluido confinado aqui dentro da cavidade para que o processo de convecção natural exista. E em uma vez existindo aquele processo de convecção natural, né, o coeficiente de transferência de calor ele é calculado, pode ser calculado a partir dessa correlação aqui para o número de Nusselt médio, com o comprimento característico sendo a espessura do canal, ou seja, a distância entre as placas, geralmente a menor dimensão. Tá? Então, notem que nós temos uma dependência com relação ao número de Rayleigh e uma dependência com relação ao número de Prandtl aqui, tá? E ela é válida para essa faixa de número de Rayleigh, tá? Tá certo? Isso para cavidade deitada com aquecimento embaixo. Para a cavidade deitada com aquecimento em cima, nós temos condução de calor somente, que foi o que nós falamos anteriormente ali. É uma condição sempre estável, né? Porque o fluido pesado vai tá embaixo. Tá? E eu deixo para vocês me mostrarem aqui, né, que nessa condição o número de Nusselt é igual a 1, tá? Para essa condição específica. Tá? Tá certo. E agora o que está faltando são as cavidades, ou as correlações para a cavidade com aquecimento lateral, né? Em que T1 é maior que T2 e aqui nesse caso o fluxo de calor vai ser da esquerda para a direita. Tá? Eu coloquei esse desenho esquemático aqui para mostrar o padrão de circulação interna dentro da cavidade. Né? Essa cavidade, por exemplo, pode ser uma janela dupla, né? Dessas usadas em janelas de expositores de bebidas ou até em países com climas mais frios, janelas mesmo de residências e escritórios e edifícios e tal, né, para reduzir a transferência de calor. Em algumas situações mais extremas, essa cavidade aqui pode ser evacuada, né? E aí, claro, obviamente não vai ter convecção natural porque não tem o fluido para circular ali dentro, tá? Notem que então nós temos um padrão de circulação, aqui a superfície aquecida, o fluido sobe aqui, né? Aí ele faz essa curva e na superfície resfriada a tendência é de descida, criando uma célula convectiva aqui dentro. Tá? Existem várias relações, tá, para convecção natural em cavidades aquecidas lateralmente, e nós temos que ter algum cuidado para escolher essas correlações, porque elas são geralmente válidas para faixas de razão de aspecto H sobre L, altura por espessura da cavidade, bastante distintas. Tá? Então, eu não sei se eu apresento só essas duas aqui ou se no slide seguinte tem mais alguma. Acho que não. Então tem essas duas, mas eu tenho certeza que no livro, na literatura, tem muitas mais. Tá? Então essa aqui primeiro que depende explicitamente do H sobre L, né, do Prandtl e do Rayleigh, e essa aqui de baixo que depende somente do Rayleigh. Então essa de cima ela é válida para relações H sobre L entre 10 e 40, valores de número de Prandtl entre 1 e 20 mil e valores de número de Rayleigh numa faixa um pouquinho restrita aqui, né? Ao passo que essa daqui é um pouco mais restrita no número de Prandtl, mas um pouco mais abrangente na razão de aspecto, tá? E aqui cobre uma faixa um pouquinho diferente do número de Rayleigh. E há outras correlações também, mas em todas elas o comprimento característico é sempre o L, tá?
Uma maneira diferente de se correlacionar os dados ou de se apresentar os dados, né, é, para cavidades fechadas, principalmente retangulares, é pensar numa condutividade térmica efetiva, né? Para nós, em aplicações térmicas envolvendo sistemas mecânicos, não tem muito uso, não é muito difundida essa maneira de apresentar os dados, né? Mas, por exemplo, para aquecimento e resfriamento de ambientes, né? E nessa interface aí entre engenharia civil, arquitetura, condicionamento de ar, é bem comum a utilização de um parâmetro chamado de condutividade térmica efetiva, né? O que significa dizer que a existência de um padrão de convecção internamente aqui, né, na cavidade, por exemplo, de uma janela, né, de folha dupla, eventualmente uma circulação que possa existir, ela funciona como um fator de ganho sobre a condutividade térmica pura do fluido, como se não tivesse movimentação, né, tá? Então, utilizando aqui uma relação de convecção, né, e aqui uma relação de condução, né, ou levando em consideração a definição de H como sendo K vezes Nusselt sobre L, nós podemos definir uma condutividade térmica efetiva como sendo o produto de K vezes Nusselt, né? Uma vez que K efetivo vezes A vezes ΔT sobre L é equivalente à lei de Fourier. Então, nós teríamos um K efetivo como sendo K vezes Nusselt, ou seja, Nusselt é essencialmente um fator de ganho com relação à condução para levar em consideração os efeitos de convecção natural. Tá? Finalmente, nós temos outras geometrias, por exemplo, geometrias inclinadas de canais de cavidades, perdão, retangulares inclinadas que têm aplicações em, por exemplo, coletores solares, né, assim como cavidades cilíndricas. Tá? Pelo fato de as correlações seriam tanto extensas e envolvidas, né, eu optei por não digitá-las aqui no slide, e elas estão disponíveis lá no livro, tá? Seja no Encropeiro, nessa edição mais antiga, edições mais recentes também. E, assim, elas não trazem aspectos de fenômeno muito diferentes do que a gente comentou, né? Então eu deixo para vocês darem uma lida lá e fazerem os exercícios, né? E se alguém tiver alguma dúvida obviamente pode me consultar com relação a essas correlações, tá bem? Então, com esse clipe, nós fechamos o nosso capítulo de convecção natural, não tem mais nada depois disso daqui, e na próxima aula síncrona nós já podemos resolver problemas e o faremos, tá? Então, fechamos.